Fala, minha gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Esse é um podcast do Colégio Ao Cubo. Nós somos uma escola do Rio de Janeiro. Se você é nosso aluno, nosso estudante, é pai responsável de algum estudante, você conhece já a nossa casa, de repente sabe até um pouco, sabe quem nós somos, conhece o que nós fazemos, nossos programas. Mas se você foi trazido aqui pelo algoritmo, eu quero te contar um pouquinho da nossa história. Nós somos um colégio que estamos em 4 bairros no Rio de Janeiro: Barra, Botafogo, Recreio e Tijuca. E a gente tem muita coisa para mostrar para vocês. Você pode dar um pulo lá no nosso Instagram. O Instagram é @Colégio Ao Cubo. Lá tem muita coisa. A gente tem uns programas legais voltados para o ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular. Faz uma visita para a gente. E agora, volta para cá. A gente tem um papo muito bacana hoje. A gente quer conversar sobre o machismo em rede, a legitimação da misoginia. E eu sou o Daniel Bravo, sou professor e coordenador de redação no Colégio Ao Cubo e estou muito bem acompanhado de pessoas incríveis aqui. Disseram aqui no começo que hoje é que nem uma sala de professores. Será? Porque aqui só tem professor. Então a coisa vai ser boa. Primeiro eu tô aqui do meu lado com a professora Débora. Deb. Sim, Vocês vão ouvir Deb, tá? É o tom da conversa. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Acho que vocês vão super adorar, assim, o tema. Apesar de, ser um tema pesado, que, diz respeito a uma coisa delicada, e uma experiência delicada, uma experiência social delicada, eu acho que vocês vão gostar pela forma como a gente vai conduzir o assunto e, principalmente, porque vocês vão aprender muito com esse debate, né, Dani? A ideia é essa. E eu tô aqui com o professor Caio também. Caio, seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês. É isso, como a Débora falou, é um assunto delicado, um assunto atual, que a gente vai conseguir fazer conexões com a sala de aula também, né? Assuntos que a gente trabalha em filosofia e sociologia da nossa equipe aqui. Então, estou super animado, um prazer, uma honra estar com vocês. Vamos nessa. Legal. E por último, mas não menos importante, a professora Raquel. Raquel, seja bem-vinda ao nosso podcast. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Raquel Cardoso, professora de redação aqui do Ao Cubo e orientadora acadêmica. É um prazerzaço estar com essas pessoas maravilhosas aqui. Estava muito ansiosa para esse papo que já rolou na sala de professores. Já. Então hoje a gente está tornando o papo oficial. Isso aí, muito bom, muito bom. Então vamos começar. Deb, eu quero começar contigo. Eu acho que é importante a gente passar por alguns conceitos. O que é misoginia, Deb? Fala pra gente, por favor. É isso, gente. Até comecei aqui, já que o intuito é ser uma reprodução, de um bate-papo na sala dos professores, não poderia faltar o nosso cafezinho, tá? E sim, gente, o Dani tem total razão. Pra gente começar esse bate-papo, essa conversa tão importante e necessária, a gente precisa começar com algumas definições, que são definições sociológicas, né, Caio? Caio mencionou aqui que nós somos professores do Ao Cubo, da equipe de filosofia e sociologia. E a primeira conceituação necessária, eu vou fazer 3 aqui conceituações, A primeira que é misoginia. E a misoginia, traduzindo, sintetizando aqui em termos bem simples e diretos, é basicamente o ódio, a aversão à mulher, O ódio, a aversão ao que a mulher representa e a construção de uma ideia do alcance dessa mulher na sociedade, o que essa mulher pode ou não alcançar nessa sociedade. A noção de misoginia, ela está diretamente ligada a um outro conceito, uma outra noção, que eu acho que é mais falada, que eu acho que é mais citada, inclusive nas redes sociais, em programas de televisão, que é o machismo, que eu acredito que provavelmente você aí, caro telespectador, já tenha ouvido falar em algum momento. O machismo, ele é basicamente, diria Angela Davis, a prática, o comportamento misógino, ou seja, a misoginia é o pensamento, é a ideia, ou seja, é esse pensamento que constrói uma aversão à mulher, tá? E já o machismo é o comportamento dessa misoginia, ou seja, é a prática, é como esse indivíduo, e aí eu estou falando aqui indivíduo porque pode ser homem ou mulheres, tá? Existem mulheres machistas, existem mulheres misóginas, tá? Então, esse indivíduo, ele vai basicamente difundir práticas misóginas, vai difundir essa construção de masculinidade como superior a esse feminino, a essa mulher, tá? O que a gente entende, porque é muito importante salientar isso, ao que a gente entende socialmente como mulher,
ao que a gente entende socialmente como feminino, né? E aí que tá. Se a misoginia é a versão à mulher, o machismo é esse comportamento, então é o cotidiano, são as ações tomadas, né, a partir em prol dessa masculinidade e dessa visão de inferioridade das mulheres, é óbvio que ao longo da história da humanidade, assim, ao longo aqui do nosso bate-papo, a gente vai e também traçando aqui essas linhas temporais, né? Ao longo da história da humanidade, fez-se necessário que as mulheres se unissem, se juntassem, tá? Para construírem um pensamento oposto a esse machismo, né? Na verdade, não é nem um pensamento ou uma ação oposta ao machismo, mas é pensar e construir uma ideia que realizassem, né, na prática situações concretas onde essa mulher pudesse ter liberdade, onde ela pudesse desenvolver uma ideia de feminino, uma ideia de mulher própria, ou seja, não machista. Essa coisa do machismo versus o feminismo gera muitas dúvidas, né, Raquel, Caio, Dani, porque geralmente a pessoa acredita que o feminismo é o ódio ao homem, entendeu? Já que o machismo ele é uma prática misógina, é o comportamento misógino, as pessoas acabam acreditando, e talvez por isso não se associem tanto ou não se considerem feministas, as pessoas acabam achando que o feminismo, então, é um ódio ao homem. E aí a gente estava até conversando aqui um pouco antes né, do início do podcast, do videocast, que, assim, muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive, que buscam na prática, na vivência, né, essa igualdade de gênero, esse reconhecimento social, não se reconhecem como feministas. Por quê? Porque tem medo de serem confundidas como uma pessoa que odeia o seu marido, a pessoa que odeia o seu filho, quando, na verdade, isso é só uma confusão etimológica, né? Ou seja, linguística, puramente linguística. O feminismo, ele defende a igualdade de gênero. Ou seja, ele, na verdade, tem como pressuposto maior libertar os gêneros, propiciar, proporcionar aos gêneros, aos diferentes gêneros, a liberdade necessária para ele conseguir ser e se desenvolver enquanto ser humano. E é isso, o homem vai estar liberto dessa masculinidade tóxica, né? Ou seja, desse machismo, dessa misoginia, ele inclusive vai poder se desenvolver melhor enquanto ser humano, abrindo mão desses estereótipos do que é ser um homem, e obviamente isso também traz lados negativos, né? E a mulher ela vai finalmente poder se desenvolver e desenvolver esse feminino da forma, do modo que ela quiser, da forma, do modo que for mais adequado para que ela possa existir de uma forma completa. Porque quando a gente analisa a história, né, a história humana, a história ocidental, a gente percebe justamente o oposto. A mulher, ela sempre foi o quê? Domada. Ela sempre teve uma vida limitada. Isso não é uma coisa de agora. A gente vai falar, na verdade, os nossos colegas aqui, né, vão falar sobre isso, sobre a misoginia nas redes sociais, mas isso é uma coisa antiguíssima. Na antiguidade clássica, por exemplo, já existia a misoginia. Obviamente que não tipificada dessa forma, não conceituada dessa forma, mas isso é uma coisa muito antiga. Mas a gente vai voltar depois e vamos ir, né, aí conceituando. Eu já tenho vários pontos aqui que eu já tô... Vários? Vou voltar depois. Ô, Caio, o nosso tema é o machismo em rede. Sim. E aí eu acho muito bom o que a Deb falou, que é a percepção, o machismo é essa percepção na prática, como é que isso se dá. E a gente, quando pensa em prática, pensa em ações, né? Sim. Pensa, talvez, em um homem que agride fisicamente uma mulher. Mas existe um acontecimento desse machismo na internet, né? Sim. Me fala mais um pouco sobre isso, assim. Atualiza a gente desse lugar que a gente está agora. Então, gente, eu falo geralmente na sala dos professores que nós, professores, a gente tem a missão de ensinar, mas a gente aprende muito em sala de aula. Então, esse foi um tema que foi trazido, de uma certa forma, pelos nossos alunos. Comecei a ouvir a Sigma, Red Pill, de onde vem isso, né? Esse termo Red Pill e Blue Pill vem de uma referência, na verdade, a um filme Matrix, de 1999, das irmãs Wachowski, que são duas mulheres trans. No filme, é dado ao Neo, que é o personagem principal, a chamada Red Pill, que é a pílula vermelha, em contraposição à Blue Pill. Isso, na verdade, nas aulas de filosofia e sociologia, a gente consegue fazer até uma... alusão à alegoria da caverna, que é você sair dessa ilusão e acessar uma nova realidade.
Mas o que eu queria trazer hoje é quais são esses ingredientes dessa Red Pill, o que está ali dentro, né? A gente consegue enxergar que a partir de 2013, 2014 mais ou menos, teve uma coisa que aconteceu que se chamou Gamergate, que foi uma reação de gamers em relação à inclusão de personagens trans, mulheres negras, bissexuais. E aí toda a comunidade gamer se retraiu em relação a isso, claro, uma parcela, né? Podemos generalizar. E aí começou a fazer um fórum chamado Reddit, que vocês devem conhecer, os alunos principalmente, fóruns de games, falando, mas por que, sei lá, a gente já viu isso nas redes sociais, né? Por que a fulana de tal da personagem da Disney é negra? Por que a sereia é negra? Por que o super-homem é bissexual? Então há uma reação de um setor mais conservador da sociedade a essas coisas que estão em modificação. E aí, o que apresenta-se nessa Red Pill para os indivíduos, né? Se apresenta um discurso que é um discurso de ódio, um discurso misógino, geralmente, um discurso ligado à chamada alt-right, que é a direita alternativa, ligada às eleições lá do Donald Trump, principalmente e tal. Então a gente vai ter uma conexão a esses temas que está dentro de toda uma camada das redes sociais, né? E faz parte da realidade dos nossos alunos também. Isso que a gente pode elaborar um pouco mais à frente, assim, que está dentro também do conteúdo, né, do discurso dos nossos alunos, né, dos adolescentes também. Legal. Não, então, é muito necessário, né, a gente fazer essa costura aqui agora, porque a gente está lidando com uma questão que é muito do momento, de um universo gigantesco e amplo que é a internet, que a gente não tem quase nenhum controle, né? Assim, tudo pode acontecer ali. Eu fui ter conhecimento disso com esse evento recente entre aquele publicitário, né, e aquela humorista e tal. Foi quando eu comecei a descobrir todo esse universo. E o quanto disso já existia, assim, já estava enraizado na internet. Só que, para além disso, a gente não, obviamente, o tema, ainda que seja machismo em rede, a gente quer ampliar o debate. E, assim, eu queria pedir para a Raquel jogar um pouco, assim, em cima da mesa, aonde, além da internet, né, da rede, a gente enxerga esse machismo, talvez fruto dessa rede, essa misoginia. E eu acho que é sempre legal a gente tensionar um pouco, não só para isso que eu acabei de dizer, a violência física contra a mulher, que, obviamente, é muito nítido que a gente está falando desse sentido. Mas em que outros lugares a gente vê isso aparecer, assim, como é que isso se concretiza em outros cenários? Em todos os lugares, infelizmente. Esse assunto é um assunto que, obviamente, me toca muito, principalmente quando a gente fala de internet, de redes. Aquele papo de que a gente já conversou isso na sala dos professores. É verdade. Eu estava com o Caio essa semana e a gente falou, inclusive, de um grupo, né? Os Incel. Que, enfim, vem também dessa comunidade gamer, e a gente não pode negar que a maioria massiva dessa comunidade é jovem. Jovem que tem, enfim, a idade dos nossos alunos. Então, é importantíssimo que a gente enxergue como isso fura a bolha da internet, né? Por exemplo, a gente não pode negar que as mulheres acabam tendo diversas responsabilidades a mais em todos os campos da vida. Uma mulher, ela tem, além do trabalho formal, vamos supor, de 8 às 5, ela chega em casa, ela arruma os filhos, ela arruma comida, vai dormir meia-noite para acordar às 5 da manhã, para estar no trabalho às 8 da manhã. Então, a gente observa que toda uma sociedade acaba reprimindo a mulher em diversas instâncias. Vou dar dois exemplos que o Caio puxou, falando dos personagens. Tem uma série agora que está bombando, The Last of Us, e a personagem principal, ela é feita, né, ali pela Bella Ramsey, que é uma jovem de 15, 14 anos, né? E a Bella, para quem não sabe, né, a série é baseada num jogo, então a gente volta para essa comunidade gamer, que obviamente nem todos são assim, mas a maioria, enfim, a gente encontra esse discurso misógino, que teve uma galera que começou a reclamar, porque a Bella, a atriz, não era tão feminina, não tinha traços tão femininos quanto a da personagem do jogo. Então, aí a gente já começa a enxergar como, por exemplo, a aparência já é uma coisa muito discutida. Porque, por exemplo, o Pedro Pascal, o ator maravilhoso, inclusive, ele não foi tão questionado, mesmo não tendo nada a ver com o personagem do jogo. E acrescento mais. Pedro, ele tem 47 anos por aí, ele é cheio de marcas de expressão. E se a gente for olhar uma mulher que esteja ali no campo de Hollywood, principalmente, é pouco
provável que ela não tenha nenhuma intervenção estética, assim como o Pedro. Entendeu? Então, assim, há uma pressão social enorme em todos os campos. Eu e Deb somos mulheres, professoras, por exemplo, de terceiro ano e pré-vestibular. Gente, isso não é tão normal assim, Não né? é. Então, a gente acaba furando também essa Uma bolha. Entendeu? Então, assim, comumente essas turmas são assumidas por homens. Então, a gente consegue enxergar por que será que isso acontece. Por que, por exemplo, as mulheres são encaminhadas para o fundamental, onde as crianças são mais jovens, onde precisam de cuidados, né? Coisas maternais. Então, quando uma mulher fura essa bolha da maternidade, do cuidado, de olhar, ela também já é vista socialmente de outra forma. Então, acho que a partir daí a gente consegue misturar diversas coisas, diversos conceitos. Legal, bacana. Então, eu sou sempre muito interessado, porque eu acho que existe da parte, e vale aqui a pena dizer também para quem está assistindo a gente, que tem também um lugar, esse episódio, dele acontecer nesse mês, né? Que é o mês em que tem o Dia Internacional da Mulher. Então tem também esse lugar que a gente está também trazendo esse debate muito por conta desse contexto. E quando a gente conversa sobre esse tema, a gente procura muito esse lugar, eu na condição de homem, o Caio na condição de homem, a gente também procura um pouco lugar nesse ambiente, nesse cenário. E quando a gente ouve, por exemplo, as declarações dessa comunidade, né, do Red Pill e todo esse cenário, me parece algo muito distante da minha realidade, assim. Caramba, eu nunca diria isso, assim, é um negócio, que loucura, como é que alguém pode afirmar esse tipo de coisa e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo, essas pessoas não são monstros maquiavélicos, personagens de um desenho, né? E aí eu quero jogar essa pergunta um pouco para todo mundo, assim. Como é que a gente localiza? O Caio falou um pouco dos ingredientes da pílula, né? Achei muito legal isso. Mas, assim, onde é que a gente localiza isso para a gente conseguir pensar como isso para de acontecer, né? Assim, e se localiza, bom, a gente localiza só nesse extremo? Ou será que no cotidiano nosso comum, a Raquel puxou um pouco essa linha, né? Falou um pouco de cultura, né? Da imagem feminina. Sim. Mas eu acho que tem outros lugares que a gente consegue identificar que essa postura de aversão à figura feminina se concretiza. Então, assim, acho que é um pouco da gente trazer isso para não parecer que quando a gente fala do machismo em rede, a gente só está falando do machismo que acontece verbalizada por esse tipo de frase extremista desses personagens das redes sociais. Antes da gente rodar essa resposta, você separou umas frases do... Duas, eu queria só que a Raquel dissesse, também, porque, né, gente? porque assim... Contextualiza, né? Não, contextualiza. Eu realmente acho que tem gente que vai assistir esse podcast e não tá ligado no que tá acontecendo. Então, acho importante a gente saber, assim, quando eu falo falas absurdas, de que tipo de fala absurda você tá falando, né? Sim. Fizeram um experimento muito interessante, umas 2 semanas atrás, depois que surgiu, né, esse boom. Colocaram várias frases do nosso querido numa praça e as pessoas passavam e ficavam horrorizadas. Então, era coisas do tipo assim: uma mulher deve servir ao seu homem. Uma mulher não deve ganhar mais que o seu marido. Uma mulher precisa cuidar do lar. Uma mulher não deve estimular a energia feminina do seu marido. Essa foi ótima, gente. Não é essa eu achei maravilhosa. daí... Inclusive, eu vi esse vídeo e eu falei assim, gente, coitado do meu marido. Será que o marido ele ainda é um homem? Assim, porque eles dizem que, por exemplo, vamos falar de tarefas domésticas, né? Divisão de tarefas domésticas, né? Uma coisa necessária. Eles dizem o seguinte, esse grupo, que, por exemplo, se uma esposa pede ao seu marido para que ele lave a louça, a energia feminina dele... Gente, eu não consigo nem falar direito. A energia feminina dele vai aflorar. Então, toda a parte máscula dele será derrotada e em poucos tempos ela perderá o seu marido. E agora seu ele vai homem. Ele vai ser... Ela usa a frase o seu homem. o seu homem. E a Deb puxou também o fato de que, né, várias mulheres elas acabam absorvendo, né, esse machismo. Tem uma influencer também dessa Laia, que ela fala que uma esposa, que a esposa deve servir, ela confirma esses discursos. Então, a gente consegue ver que são falas completamente absurdas,
Mas uma coisa que o Dani traz, que é importante, é por isso que a gente fez esse trabalho aqui, é que, obviamente, nós estamos numa bolha, né, de pessoas com conhecimento, inteligentes, esclarecidas. Mas a partir do momento, por exemplo, quando eu saí para pesquisar, para fazer o episódio, eu fiquei assim, gente, socorro, né? Porque são coisas horrorosas, são coisas absurdas. Então a gente volta que é um discurso que parece muito retrógrado, mas que na verdade tá aí. E se se um adolescente, vamos imaginar, começa a consumir essa ideia de maneira repetida, daqui a pouco, obviamente, que ele vai começar a reproduzir e acreditar nisso. Então, é muito por isso aqui, para que vocês saiam um pouco desse episódio esclarecidos, né, desse assunto tão importante. Ô, Deb, então como é que você, no papel de mãe, professora, estudiosa, acadêmica, como é que você enxerga? E aí, talvez você não enxergue, né? Porque você é mãe do sei. Mas como é que você enxerga esse processo de educação desses meninos de hoje, né? Como é que a gente pensa uma futura geração de homens que não reproduza com essa intensidade esse comportamento, esse olhar machista? Então, pergunta difícil, mas pergunta importante, né? Primeira coisa, na verdade, gente, eu tava aqui o tempo todo, vocês falaram tantas coisas importantes, eu fui tentando aqui na minha mente. Eu tinha que ter trazido o caderninho de Raquel, gente. Foca no caderninho de Raquel. É tanta coisa. Eu tentei, eu tô tentando aqui concatenar alguns pontos, algumas ideias que vocês falaram, né? Que vocês talentaram. E eu queria começar dizendo o seguinte: todos nós somos machistas. Sim. Tá? Em alguma medida, todos nós reproduzimos a misoginia. E eu acho que a gente precisa partir daqui. É a mesma discussão acerca do racismo, por exemplo, sabe? E quando eu falo a mesma discussão, o mesmo debate, é porque, na verdade, são os mesmos pressupostos comportamentais, ou seja, nós somos também racistas. Porque, na verdade, as ideias que nos atravessam, né, as ideias que nos moldam, e de novo lembro muito de Platão, né? As ideias que nos moldam, que nos atravessam, são ideias, tá, de uma cultura, de uma sociedade aqui, né, assim, milenar, de 2.000 séculos, 2.500, né? Muitos e muitos e muitos séculos, 25 séculos, de um pensamento extremamente preconceituoso com relação à raça, à etnia, de um comportamento, e principalmente no Ocidente, né, de uma visão de superioridade versus inferioridade, ou seja, de hierarquização étnica, hierarquização de gênero. Então é muito importante que a gente tenha como pressuposto básico para que qualquer coisa seja modificada, para que, na verdade, o debate seja levantado de forma sensata e aí, quiçá, essas problemáticas sejam resolvidas, é que nós somos, sim, machistas, inclusive nós mulheres, tá? Porque nós praticamos, eu sei que é difícil falar isso em voz alta, mas a gente pratica o machismo no dia a dia, né? Assim, eu poderia colocar aqui, elencar vários exemplos. Por exemplo, entre mulheres é disseminado, por exemplo, uma rivalidade, uma competição feminina muito grande, de tal modo que todas são afetadas por esse machismo, todas são afetadas por essas práticas misóginas. No entanto, como nós fomos educadas a nos comportarmos também assim, na primeira oportunidade que a gente vê uma colega sendo promovida, ao invés de parabenizar essa colega, ao invés de ficar feliz por essa colega estar sendo promovida, a gente fica com inveja, com ciúme, ressentido, né? Então, assim, o primeiro passo é reconhecer que a nossa cultura, ela é uma cultura permeada por essas ideias, e que essas ideias, mesmo passando muito tempo, e mesmo a gente tendo melhorado em alguns aspectos, ainda nos atravessa. Essa é a primeira parte. A segunda parte, e aqui costurando o que vocês falaram também com a sua pergunta, é que, sendo todos nós machistas, a gente precisa acabar com essa crença equivocada de que apenas algumas pessoas são monstros, né? Okay. Na verdade, o que acontece é que essas pessoas, elas encontraram um lugar seguro e confortável para disseminarem o seu ódio. E a internet, as redes sociais são esses lugares, sabe? Esses são lugares, inclusive, aqui você falou isso bem no iniciozinho, e eu queria retomar isso, são lugares onde, inclusive, a gente não consegue controlar, porque, inclusive, não existe legislação para tal coisa, né? Ou seja, não existem leis ainda
que possam, por exemplo, punir pessoas que são racistas na internet, são misóginas. Até existem alguns códigos, né, algumas coisas que estão sendo incluídas, mas ainda não é efetivo. Então, é muito difícil você punir pessoas que usam esse espaço para tal coisa, né, para disseminar todos os tipos de preconceito, não só o machismo, a misoginia, mas o racismo, a homofobia, transfobia, várias outras coisas. Então, a gente precisa reconhecer isso, identificar que esses espaços são utilizados por pessoas que, assim como nós, só basicamente difundem as ideias que são já difundidas há muito tempo. Uma terceira coisa que a gente precisa entender é o quê? É que não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil mudar muitos e muitos e muitos séculos de um pensamento extremamente limitador. Quando a gente fala, por exemplo, sobre as mulheres, recentemente a ONU trouxe a seguinte informação bombástica de que vai demorar mais ou menos em torno de 300 anos para que as mulheres encontrem a igualdade de gênero, para que as mulheres conquistem a igualdade de gênero. E quando essa informação ela foi publicada, todo mundo meio que, nossa, que isso, mas é muito tempo e tudo mais. Só que assim, a gente precisa ter em mente um conhecimento histórico, né? De que, por exemplo, as mulheres, diferentemente dos homens, conquistaram a cidadania apenas, e eu digo as primeiras mulheres, mulheres brancas, mulheres britânicas, movimento sufragista, tá? As mulheres britânicas conseguiram o direito ao voto em 1919, século XX. As primeiras mulheres. As mulheres sauditas conseguiram apenas em 2015. Segura essa informação. Século XX, 1919. Primeiras mulheres. Os primeiros homens conquistaram o direito à cidadania na Grécia Antiga, no século IV a.C. Gente, vamos somar isso. Eu sou professora de filosofia, mas a gente consegue somar o básico. Século IV a.C., mais 20 séculos depois de Cristo. 24 séculos de diferença. Vocês acham que 24 séculos de diferença para um pressuposto básico, ser um cidadão? O que é ser um cidadão, Dani? Ser um cidadão é possuir direitos políticos. É poder votar, por exemplo. Né? É ser incluído, e eu digo incluído só na teoria, constitucionalmente falando, né? Ser incluído no processo de voto. A diferença entre o primeiro homem votar, e obviamente que também era branco, né? Primeiro homem votar, século IV a.C., Grécia Antiga, contexto de criação da democracia direta. A primeira mulher, as primeiras, com muita luta, século XX, 1919. Inclusive aqui nós brasileiras apenas na década de 30, tá? Então, assim, são 24 séculos que a ideia de inferioridade da mulher, inclusive, foi explicada com termos científicos. Sim. Gente, no século XIX nós tivemos o racismo científico. Abria-se crânios de indivíduos, às vezes vivos, de diferentes etnias, para se comparar e usarem termos científicos para dizer: esse crânio aqui é menor, logo ele é inferior. Esse é mais bem elaborado, mais bem produzido, ele é um indivíduo europeu. Esse aqui, ele tem rupturas, rachaduras, é de um indivíduo do continente africano ou um asiático. Ou seja, sempre difundiu-se a ideia de que a mulher, ela é o sexo frágil, ela é inferior. Biologicamente falando, ela tem as suas mazelas, ela não é uma pessoa, não é um sexo completo, ela não é um indivíduo completo. Ela só atinge a completude através desse homem. Então essa ideia não é de hoje, ela já é muito antiga. Na verdade, o que a gente está fazendo é só reproduzir em looping, parece que eterno, né? Em looping, ideias que já estão aí. A diferença é só o quê? As ferramentas utilizadas. As ferramentas utilizadas estão aí, trazem uma potencialidade e um engajamento, um alcance muito grande e são confortáveis por quê? Porque geram um anonimato. Você pode ser um adolescente de 14 anos que na frente de uma mulher tremeria inteiro, né? Mas ali você pode dizer um monte de coisa jogando o seu joguinho, entendeu? Então, respondendo aqui a última pergunta. Como educar um menino? Difícil. Basicamente tentando... primeiro, assumindo as suas dificuldades e assumindo que você primeiro precisa... Eu, por exemplo, como mulher, como mãe, preciso assumir que eu tenho que apoiar a Raquel. Sororidade. Porque acima de qualquer coisa, eu não posso rivalizar com a Raquel, com as minhas amigas. E, minha gente, não adianta falar que você não é machista e rivalizar com outra mulher, não, tá? Então, você tem que apoiar a Raquel, apoiar outras mulheres.
tem que identificar em você ideias e falas preconceituosas, ideias que diminuem o corpo de outra mulher. Para, como mãe, eu ensinar essa questão de gênero para o meu filho de forma mais sensata. Para, inclusive, libertá-lo. Dizer, filho, você como menino, você pode chorar, pode demonstrar sentimentos, você pode ser uma pessoa sensível, você deve respeitar as mulheres, né? Eu, como mulher, possuo liberdade. Por mais que a sociedade diga que não, eu possuo liberdade. Eu possuo muitas capacidades intelectuais, artísticas, enfim, diferentes aptidões. E ensinando ele aos poucos e tentando fazer um processo, Dani, inverso ao que a sociedade vai fazer, porque ela vai fazer. Sim. Eu vou ensinar o Gael em casa e a escola vai ensinar outra coisa, né? Porque não é nem a questão instituição, é a questão de reprodução das ideias que estão aí. Não só na escola, mas na igreja. Extrapola né? a escola, né? Extrapola. Sim. Porque fazem, na verdade, permeiam todas as instituições sociais. Sim. Porque as ideias estão aí. É por isso que o dado da ONU, 300 anos, não é uma coisa absurda. É porque a gente realmente está lutando contra 24 séculos. 25 séculos. Ou seja, 2.500 anos, né, minha gente? Fala, Posso? você quer falar? Eu quero falar. E aí eu venho com outro dado, que aí sim é um dado, infelizmente, chocante, mas 822 mil casos de estupro acontecem por ano no Brasil. Uma mulher estuprada aqui no Brasil a cada 2 minutos. Então, enquanto a gente estava batendo papo aqui, muitas mulheres foram estupradas no nosso país. Então, a gente consegue ver que 24 séculos, né, Debbie? E tem muito ainda pra gente lutar. E cansa, tá, gente? Não é mole, não. É cansativo. E aí, Debbie também me fez lembrar de outras coisas, falando de medicina. Muitas mulheres foram diagnosticadas com histeria, com problemas psicológicos, apenas por serem mulheres, tá? A medicina ginecológica, ela começa a partir de vários abusos de mulheres pretas. Então, ela começa a partir de um racismo. Então, a gente precisa entender que toda forma... Por isso que no início do podcast eu falei, né, que, enfim, a gente tem problemas da sociedade toda, que a sociedade odeia as mulheres. E, gente, infelizmente, é nesse ponto que a gente chega. É muita luta, é muito cansativo. E por isso que a presença do Caio e do Dani aqui é importante, porque a gente precisa lutar junto. Não adianta eu e Debbie a gente debater, não sei o que, se os homens continuarem reproduzindo essas ideias completamente machistas. Então, a gente precisa fugir da bolha da masculinidade tóxica, que é um termo acadêmico, né, pra gente trazer um pouco mais termos. Então, é esse termo do macho alfa, do homem que precisa dominar tudo, tá? Do homem que não tem a possibilidade de chorar, que foi o que Debbie falou, que ensina o Gael, né, a possibilidade de um choro, né? É muito comum falar, engole o choro, se esconde, não demonstra Você é menino, emoção. você é homem. Exatamente, você é homem, você não pode chorar. Então a gente precisa fugir disso, né? Vai, Dani. Não, e tem uma expressão que carrega uma força de vários significados, que é seja homem. Né? Que é a coisa do... para você resistir, você ser alguém forte, corajoso. Seja homem, né? Assim, se imponha. É um pouco nesse sentido. Ô, Caio, deixa eu jogar você aqui no debate no seguinte lugar. O Caio... O Caio é talvez um dos professores com quem mais eu troco ideias, assim, que me desafiam a refletir, a pensar em coisas muito profundas. Adoro o Caio. Vai ficar vermelho agora. Mas E aí uma coisa que eu fico pensando, Caio, assim, eu tava pensando toda essa pauta e tal, a Raquel falou sobre a luta. E é lógico que a luta feminista, é protagonizada pelas mulheres. É evidente isso. A luta racial, contra a desigualdade racial, é protagonizada pelas pessoas pretas. E aí, assim, você, um cara que debate, reflete, tá sempre pensando, ensinando, né? Você tá ali na sala de aula como uma referência dessa reflexão mais profunda sobre a sociedade, e você é um homem branco. Sim. Como é que você, porque eu sei que você não foge dessa luta, como é que você se percebe enquanto protagonista dessa pauta que a gente trouxe aqui hoje? Mas óbvio que você pode trazer essas outras pautas sociais. Como é que você se enxerga nesse lugar, assim? Como é que você protagoniza ou como você participa desse processo? Boa pergunta. Eu consigo ter noção de que a sociedade sempre foi feita para mim
e em prol da minha raça e do meu gênero. Né? A sociedade sempre foi feita por homens brancos para homens brancos. Tem uma coisa que vocês estavam falando aqui muito interessante, que eu estava pensando, que é, sempre nas aulas, no começo do ano, eu faço algumas atividades com os alunos, e eu pergunto para eles, quem aqui faz terapia, quem faz análise? E numa das turmas desse ano, vamos supor, 20 pessoas na sala, 10 pessoas levantaram a mão. Eram todas mulheres, todas meninas. Eu acho que isso entra um pouco no que a Deb falou, que é a noção de misoginia. Porque tem um outro contraponto, que é a noção de masculinismo, que se oporia ao feminismo. Que é isso, do homem, quanto mais ele chega próximo da noção de feminino, mais ele se contamina, entre aspas. Então ele não pode chegar perto do feminino. Só que isso é um baita de um retrocesso, porque estávamos vivendo uma geração, vamos botar essa geração que é dos nossos alunos, a geração Z, é uma geração que fala sobre saúde mental, uma geração que procura fazer terapia, procura fazer análise. A nossa tenta um pouco também. Então me parece ser um retrocesso grande quando o menino se auto-intitula enquanto sigma, que é, eu não vou ser uma pessoa que vou me abrir. Eu vejo a mulher enquanto objeto sexual. Eu só vou usar essa mulher sexualmente. Então isso é um retrocesso no sentido de que, cara, por que você não vai se abrir para essa pessoa que você gosta, né? Porque qual o problema de você falar, de você demonstrar o seu desejo, demonstrar seu afeto, né? Então me parece ser um retrocesso nesse sentido. E aí traz essa carga que foi falado também sobre esses termos, né? O que é esse macho sigma, né? Que se contraporia ao alfa, que na verdade é uma pesquisa de um biólogo norte-americano nos anos 70, que ele faz uma associação com lobos e alcateias. Então o que é o lobo numa alcateia? O lobo alfa é aquele que consegue caçar mais as presas, que tem acesso a várias fêmeas, que entra a noção da poligamia também que a gente estava falando antes, e que ele se contrapõe ao macho beta, que seria o fraco, mais próximo da noção do feminino. Aí onde entra o sigma? O sigma é o lobo que anda solitário, que não precisa dos outros, que se auto-isola, né? O chamado incel também, que ele faz um isolamento quase que voluntário, né? Então, assim, trazer para mim, digamos assim, essa pauta é muito importante, porque nós somos homens, nós ainda reproduzimos esse discurso, nós somos as pessoas que praticam essas violências em todos os aspectos, desde o aspecto sexual mais violento do estupro, mas da violência também psicológica, que é muito problemático. E a minha preocupação é que isso aponte cada vez mais, criando uma geração desses garotos sigma, que vai reproduzir relacionamentos tóxicos, que não vai falar sobre o seu sentimento, o seu desejo, que não vai chorar, que não vai se abrir, pô, não gostei disso. Porque a gente sabe que relação, qualquer tipo, socialmente, amorosamente, é diálogo. E eu vou até aqui, depois eu não vou. Se você entuba isso e não fala, você cria diversos ressentimentos. E a minha preocupação é criar uma geração de homens, adolescentes, jovens ressentidos. Aí a gente vai caminhar 20, 30, 40 anos atrás, quiçá mais, assim. Essa é a minha preocupação. Assim. Gente, adivinhe. Não. O tempo. Não acredito. Mas eu tenho mais... Eu não acredito. Aqui na boca tá tremendo. O tempo se levanta como Uma muralha. como uma muralha. Mas, assim, a gente vai continuar trocando essa ideia. Mas eu olha acho que só. tinha que ter parte 2. O que vocês acham? Será? Joga aí. Comentários. Vamos fazer o seguinte, Deb puxou um negócio bacana aqui. Se você quer parte 2, continuação, Comentários, o after. Eu sei, eu conheço os termos. É tão jovem ele. Eu quero ver nos comentários. Então, ó, bota lá, não, quero mais, foi pouco tempo, fiquei com gostinho. Gente, comenta. Poxa, esse tá o Lux agora, gente. Pois é. Agora eu tô falando do feminismo negro, agora é Mas aí é mais o que? 1 hora? Certo, né? É do mínimo. Então, assim, de repente a gente traz a parte 2. Mas, gente, ó, a gente não termina, obviamente, nunca, assim, de sopetão, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma rodada aqui, né? Vocês três. Eu queria ver, assim, disso tudo, a famosa consideração final de vocês, que é um desafio gigantesco diante de um debate como esse, né? Mas, assim, o que vocês... É lógico, Raquel pesquisou um monte de coisa, certamente ela não trouxe. Caio pesquisou um monte de coisa que não trouxe. Deb pesquisou um monte de coisa que não trouxe. Mas, assim, o que vocês poderiam deixar de uma consideração final, assim, né? Pra gente fechar esse episódio. Quer dizer que tem outros, tá? Esse foi o primeiro. Posso começar? Eu vou ser bem rápido, porque eu acho que foi injusto no tempo. Eu acho que eu falei muito, eu sou muito prolixa. Então eu vou só dizer que eu adorei ter participado. E vou deixar como dica de livro, caso alguém se interesse, né? O livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todos. É um livro muito didático, mastigadinho, fala sobre a origem do feminismo, né? E a necessidade de um feminismo não acadêmico, ou seja, de um feminismo que as mulheres simples também possam desenvolver, tá? E é isso.
Gente, comentem bastante pra ter episódio 2, pra ter parte 2, tá? E é isso, deixamos os colegas falarem agora. Vai, Caio, pode ir, cara. Gente, então, obrigado pelo convite, é um prazer. Minha primeira vez fazendo podcast, estava nervoso. Arrasou. Mas, assim como a Deb falou também, uma recomendação que eu vou deixar, que eu trago nas minhas aulas também, é que a gente tem um aspecto mais crítico em relação ao consumo das redes e, sobretudo, os memes. Uma coisa que eu ia falar, que a gente pode falar no segundo episódio, não sei, que é sobre as referências que são utilizadas nessa geração Sigma. Uma das principais personagens é a personagem principal do Psicopata Americano, que é um filme problemático dos anos 2000, para a gente entender. Quem não assistiu, assista, procure. Por que a gente utiliza essas referências, né? Essas referências Sigma, etc e tal? Da onde vem isso? Um pouco a cronologia, a história e pensar criticamente o uso das redes. Tá? Então é isso, até a próxima. Valeu. Tomar muito cuidado com o que a gente considera piada, né? Eu acho que é isso que a gente Não, considera muito piada. importante. Se fere o outro, será que é piada? Pois é. Gente, foi um prazer. Acho que foi meu primeiro podcast também. Não, gravei o ano você fez passado. outro. É meu segundo, E eu acho, inclusive, foi também na referência do Dia da Mulher, se não me engano. Foi. Faz um aninho. A minha dica, que é quase a mesma dica que eu dei no último podcast, mas que pra mim ainda faz muito sentido, é que vocês valorizem as mulheres que estão no seu cotidiano. Valorizem suas amigas, valorizem sua mãe, porque assim, são elas que, pelo menos eu enquanto mulher, elas que me ajudam a me erguer, a me manter, lutando, mesmo que seja difícil. Maravilha. Gente, obrigado pela presença Obrigada. de vocês. Obrigado. Foi um prazer. Foi ótimo. Muito Passa bom. tão rápido. É mesmo. Passa muito rápido. Sempre passa muito rápido. A intervalo, né? A gente fica com inveja. Temos que voltar pro A sala gente de aula. fica com inveja desses caras que fazem podcast de 2 horas e meia, né? Que, cara, imagina. conversa até dizer chega. Sim. Mas olha, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por vocês que estão com a gente. Gastaram aí, investiram esse tempinho para nos ouvir, assistir o nosso programa. Esse é uma retomada de um projeto que a gente começou, não é de agora, a gente está retomando ele em 2023. Tem muita coisa para acontecer ainda esse ano. Você encontra, inclusive, esses outros episódios no Spotify. Tem o nosso canal do YouTube, que tem o primeiro, que foi ao vivo. Foi ao vivo, não, foi em vídeo, que foi no ano passado, foi sobre o tema da UERJ. Esse é o segundo episódio em vídeo, então o nosso canal do YouTube vai ficar lindão esse ano. Mas já dá um pulo lá no nosso canal do Spotify, ouve os outros episódios. Tem episódio em referência ao Dia da Mulher, tem episódio que fala sobre o Enem, tem episódio que fala sobre a UERJ. Tem um episódio lindo aqui, samba e educação, tradição, cultura e ancestralidade. Gente, tem muito tema bonito para você conhecer o nosso podcast, o nosso colégio. Bem, olha só, tô chegando aqui para convidar você para conhecer o nosso canal do YouTube, Colégio e Curso ao Cubo. Tem uns vídeos bacanas lá, tem um podcast em vídeo e a gente gravou um outro hoje. Deb, o que faz lá quando chegar no YouTube? Faz o quê? Bom, a primeira coisa, gente, é vocês já ativarem o sininho. Ativa o sininho. Pra vocês serem sempre notificados sobre Por todas favor. as nossas publicações. A gente tá fazendo muita coisa bacana, né, Vai Dani? ficar bonito esse ano. É o famoso vem aí. Vem aí. E Raquel, e os comentários? Como que Gente, comenta muito, pelo amor favor. de Deus. A gente gosta de falar, a gente precisa saber o feedback de vocês. Então, se vocês quiserem que a gente continue aqui, comenta aí no vídeo, por favor. Curte, compartilha, dissemina, vamos viralizar. É isso. É isso, gente. Beijão, Beijo. vamos lá. Valeu. E é isso, né? É isso. Vai Tem um querer. café agora? Agora fica uma coisa meio assim, né? Eu faço o que da minha vida? Mas agora eu sou influencer. Eu volto pra Campo Grande agora. Você já é influencer? Eu virei. Não, você já não era? Você já Não, mas virei aqui agora. Você é menina das redes sociais.